Olá, amigos e seguidores ouvintes de mais um podcast. Aqui quem vos fala sou eu, Oliver, ADM e idealizador desse projeto de podcast e também responsável pelas pages Resistência Masculina Brasil e Homens e Cafajestes. Você pode aí nos acompanhar e nos seguir no Twitter, Facebook, Instagram e nas maiorias das redes sociais. Estamos aqui com mais um podcast de forma independente. Se vocês perceberem, não tem todo aquele conteúdo, aquele enfeite profissional para estarmos aqui abordando mais um assunto que abrange o universo hétero-masculino. E como prometido a vocês, nossos ouvintes e seguidores, o assunto de hoje é pornografia e os males que a pornografia, as consequências que o consumo de pornografia traz na vida do homem. Se vocês perceberem, hoje a pornografia está muito acessível a todos nós. Não importa se você é um garoto de 9, 7, 8 anos ou um homem até mesmo de 70, 80, 90 anos. Hoje a pornografia, o consumo está de fácil acesso para todos. Inclusive as mulheres têm consumido muita pornografia. Mas vamos falar agora de uma visão mais masculina, um assunto que abrange o universo masculinista, que é o consumo desproporcional e como é prejudicial a pornografia na vida dos homens. Então eu estive estudando, lendo artigos de doutores, de urologistas e até mesmo doutores, psiquiatras, psicólogos abordando o assunto pornografia e como pode ser prejudicial na vida do homem. Então veja bem, eu tinha lido um conteúdo que como eu não sei falar inglês, sei bem pouca coisa do inglês, eu tento algo, mas eu uso mesmo o Google Tradutor, e eu li um artigo que cientistas de Harvard, eles afirmam que o consumo desproporcional da pornografia reduz algo no cérebro, era uma massa cinzenta que o homem tem, e isso faz que o indivíduo perca o interesse na mulher real, a mulher do modo que ela é, uma mulher cheia de celulite, o peito não caído, enfim, a mulher real, celulite, estrias, não é aquela mulher criada pelos filmes eróticos. Uma mulher toda montada, linda, o corpo de violão, enfim. Então, o consumo excessivo faz esse homem indiretamente ficar condicionado a esse tipo de prazer do sexo visual, fácil, porque é viciante você ver uma bela mulher com dotes ser ali basicamente devorada por diversos homens, enfim, toda aquela cena, aquele teatro que é a pornografia. E esse consumo excessivo faz essa redução dessa massa cinzenta que tem a função ali do homem, do flerte, dele estar ali ativo, bombando para ter ali um momento de prazer, de sexo verdadeiro com uma mulher. Então, eles apontam diversos outros males. E eu lendo, estudando, buscando conhecimento em vídeos, documentários, em frases, em artigos de doutores, eu percebi que a pornografia basicamente de 100% na vida do homem, ela é 95% prejudicial. Oliver, eu creio que quase todos os homens aqui já assistiram de forma descompensada, de forma descontrolada a pornografia em algum momento, e outros ainda continuam. Uns usam épocas para assistirem, enfim. Mas é complicado, porque a pornografia ela gera transtornos físicos e psíquicos. Os doutores lá, os médicos, dizem que ela gera transtornos físicos, mas também psíquicos. E quando se trata do físico, o que acontece? O consumo excessivo, ele gera ali, você pode até mesmo estar machucando, deixando torto o seu órgão genital, você começa a machucá-lo, você começa até mesmo modificá-lo. De tanto prazer, masturbação, que você assiste o filme, você quer se masturbar. Entendeu? Da maioria das vezes. E você começa com algo excessivo, e isso é prejudicial. Outra coisa que acontece muito com os homens na parte física. Se vocês pararem para analisar, toda vez que o homem fica excitado, ele tem que tocar no órgão.
E às vezes até mesmo involuntariamente, do nada ali assistiu um vídeo no WhatsApp, o cara aperta. Eles dizem que isso, de certo modo, vai ficando gravado na mente do homem e indiretamente ele começa a fazer isso até mesmo no meio das pessoas e não percebe, para vocês verem como o vício é um vício, basicamente isso. É viciante e estimula indiretamente também o corpo do homem. Nesses transtornos psíquicos e físicos, uma coisa que eu ouvi muitos relatos, que a pornografia foi uma das causas para afetar diretamente a fertilidade do homem. Homens queriam ter filho, faziam aquele exame, o espermograma. No sêmen continha, sim, o espermatozoide, mas era bem pouco a produção deles. E através de exames, ele não conseguia gerar um filho por causa do consumo excessivo da pornografia e masturbação. Outra coisa também que são dados gigantescos que eu vi, a disfunção erétil. Um dos males também é a pornografia. E por quê? O homem ele fica condicionado àquela mulher, ele já começa a separar uma atriz predileta, um padrão predileto. Eu gosto de ruiva, não, eu gosto de assistir sexo interracial, não, eu gosto de ver sexo grupal. E quando ele tem que agir diante da situação real, onde ele vê uma mulher real, ele brocha. Ele tem uma disfunção erétil. Mas por quê? Porque ele está condicionado àquela mulher do filme. Ele está condicionado à cena. Ele está condicionado a todo aquele teatro. Indiretamente, por mais que ele deseje aquela mulher, ele queira, ele sinta o prazer e a vontade de agarrar, de fazer sexo com essa mulher, ele tem uma disfunção porque algo dentro dele não está batendo, não está ligado. E isso traz a disfunção erétil. A pornografia é um dos males da disfunção erétil. Outra coisa também é a perca de desejo pela companheira real. Homens que namoram, são noivos, casados, ou aquele que tem aquele lance já fechado sempre com sexo casual, ele acaba também perdendo o desejo, o interesse de sexo sempre com a companheira. Por quê? Ele começa a ver aquelas mulheres, aquelas atrizes belas, formosas, que fazem todo tipo de sexo por horas, e chega a companheira dele, que não tem aquela experiência, não sabe fazer igual, ou tem nojo, ou não gosta disso e daquilo, e ele começa a perder o interesse, porque ele está sendo condicionado pelo que ele assiste, pelo consumo da pornografia. Então veja bem, são diversos males. Até mesmo perder o desejo. Ele pode amar, ele pode gostar, enfim, mas a atração, o desejo, o interesse vai ficando de lado pelo consumo excessivo da pornografia. Então veja bem, o vício, inclusive que é um vício, o vício descontrolado faz os caras até perderem dinheiro. Nessa pandemia cresceu muito essa história de cangirl, as mulheres que ficam ali naquela câmera se exibindo e você paga lá um dinheiro, ela marca com você um horário, ela começa a se tocar, se masturbar, enfim, e o cara vai ficando viciado nesse tipo também de coisa. E nós sabemos que elas ganham dinheiro com isso. E o cara vai ficando condicionado, gastando dinheiro. Igual ele gasta com uma prostituta, ele faz ali, entra no banheiro, no quarto, faz uma ligação e começa a ser condicionado por essa mulher. É bem complicado isso. Outro ponto também, ele começa a ficar descontrolado. Eu vi relatos que muitos homens começam a ficar descontrolados, de repente tá de boa, tá em casa ou tá numa festa, aí ele abre o WhatsApp e vê lá um vídeo de vergonhice. Enquanto ele não for se masturbar e ejacular, ele não consegue ter paz, porque ele está condicionado a essa realidade da pornografia, onde ele precisa assistir e se masturbar e ter desejo e ejacular, enfim. Eu vi relatos que homens estavam em um evento familiar, chegou uma mensagem, ele viu que era uma mulher nua, o cara ficou doido, tava numa praia, viu uma mulher de biquíni, olha bem onde chegam as coisas. O cara está numa praia e vê, é óbvio que ele vai ver mulheres de biquíni, mulheres sensuais, enfim. O cara teve que dar um jeito, porque ele precisava tirar aquilo de dentro dele, ok?
Isso é o consumo excessivo de pornografia. O cara começa a ficar até mesmo meio neurótico nessa parte. Ele precisa ir lá e ejacular e sentir prazer por estar vendo algo. Quando nós vemos aqueles doidões nos trens, nos metrôs, no transporte público, onde vê uma mulher, ele começa a se esfregar. Cara, geralmente muitos desses têm consumo também excessivo de pornografia. Esses caras são malucos, eles sentem desejo e atração por essas coisas. Outra coisa que acontece muito na internet, o desejo de tornar-se cuckold, o corno. O cara começa a assistir, eu vi relatos que o cara, jamais eu pensaria em querer fazer esse tipo de coisa, mas após o consumo de pornografia eu quero ver minha mulher transar com outros homens. E começa nisso mesmo, vocês param para analisar. 2 mulheres, que é o desejo da maioria dos homens sair com 2 mulheres, 3 mulheres, e depois que é 2 mulheres e 2 caras, daqui a pouquinho é 5 mulheres e 1 cara, como os filmes aí, esse swing, essas orgias, essas loucuras grupais aí. E tudo isso também pode ser gerado não só por um desejo individual do cara. O cara ou a mulher pode querer isso. Ele não nasce, ele se condiciona a isso. E ele começa a ter esses desejos impulsivos. É muito complicado. Então, vamos por 100% do consumo de pornografia, você pode colocar que 95% é prejudicial. Os outros 5% você pode até mesmo ali, os jovens, no momento de hormônio, né, aflorado, ele aprender alguma coisa. Pode ser aprender posições, aonde tocar, enfim. Isso eu creio que seja até algo acrescentável, que para você na prática, você iniciar isso é complicado, porque você vai ter que ter uma parceira, ou você vai ter que ser um parceiro que teve uma troca de experiências com diversas outras pessoas, até você conseguir ali um êxito, uma experiência bacana. Fala, sou foda, eu toco na mulher. Então eu creio que nesse sentido seja até mesmo saudável e ajude. Agora, os outros 95% são problemas psíquicos, são problemas físicos, são problemas gravíssimos que um homem precisa estar controlando. Então, desses transtornos, afeta a fertilidade, a disfunção erétil, a perca do desejo pela companheira, a perca até mesmo dessa libido, dessa atração pela mulher comum, a mulher que não é uma atriz, porque assim, eu sou bem sincero a vocês, se você chegar hoje, você que tem um relacionamento, já uma convivência, pode ser uma namorada, noiva, enfim, ou até mesmo uma mina que você saia sempre, e você tem um dia estressante, cansativo, ela também, dificilmente a mulher vai querer ceder e ter algo sempre. É uma realidade, nós somos mais carnais, tá mais na nossa natureza essa vontade. Dificilmente você vai ver essas loucuras com as mulheres, mas elas também estão sujeitas a isso, pelo consumo de pornografia. Mas nós, naturalmente, já temos esse impulso, esse desejo. E você começa a analisar essas atrizes, elas estão ganhando milhões. Elas estão saindo com os caras ali que são um jegue. Então elas muitas vezes não estão sentindo nem prazer. É só gel líquido para as coisas entrarem, fluírem, entendeu? É um teatro encenado. Eu dou esse exemplo, que é um exemplo bem fútil. Chega hoje na sua casa e dá R$500 na mão da sua esposa. É seu, faz o que você quiser. Vamos namorar agora? Ela vai, gemer e te chamar do melhor homem do mundo. É complicado você pensar dessa forma. É uma maneira fútil de pensar, mas é uma maneira real. Então, amigão, o prazer feminino não está só nessa história de porque aqueles atores, eles são um jegue. Porque, o cara, ele ejacula litros. Amigo, isso é um teatro, aquilo é um filme. Entendeu? É um filme. As mulheres ganham milhões para fazer... Milhões também não. Ganham bem para fazer aquilo, ok? E você não, você fica condicionado, e nós sabemos que o mercado pornográfico gera milhões mesmo. Ele ganha milhões de euros, milhões de dólares, milhões de reais, enfim. Porque nós homens estamos condicionados à figura feminina e ao sexo. Então, hoje é uma forma bem simples de você ter isso. Antigamente, você tinha que ter uma revista, a revistinha da Avon, da Demilos, você tinha que ter uma banca para conseguir determinadas bancas esse conteúdo pornográfico. Hoje está mais complicado. Hoje é mais difícil você estar condicionado a isso, ou mais fácil, aliás, você conseguir isso. Acesso a sites grátis, acesso a sexo amador, acesso a coisas privadas, a canguels, a ser
Como eu vi esses dias naquele Casas da Brasileirinha, você é um cliente exclusivo, você ganha promoções de até passar dias transando com atrizes, enfim, hoje está tudo acessível. Um garoto de 6 anos que aprende a ler, até mesmo um idoso consegue esse acesso. Então, amigos, pornografia é prejudicial. Eu dei diversos fatores, diversos itens e como não estar condicionado a isso. Esportes, musculação, leitura, mais tempo com a família, viu um vídeo, deleta, deixa lá o seu Instagram e redes sociais para não rolarem os vídeos, não baixar automaticamente no seu WhatsApp os vídeos e evite esses grupos onde a rapaziada faz esse consumo alto, manda lá 200, 300 vídeos. Galera, é algo sério e isso está acabando com a vida de muitos homens. Eu vi uma reportagem com o Terry Crews, o Julius lá do seriado lá, o negrão forte, Terry Crews, do Todo Mundo Odeia o Chris, das Branquelas. Ele era um homem que tinha esse vício em pornografia e isso quase acabou com a carreira, com o casamento, com tudo que ele tinha. Quem tiver oportunidade, acompanhe e assista. Amigos, por enquanto é só. Qualquer dúvida, estamos aí nas redes sociais. Eu sou Oliver e esse foi o podcast onde nós não apoiamos o consumo de pornografia. Ok, amigãos? Um abraço a todos e até o próximo podcast.